Voltei, vamos ver. Essa coisinha aqui é meio complicada às vezes, né? A gente não tá muito adaptado a estar ao vivo. Eu convidei o professor Dr. Arthur para uma live. Vamos lá, agora vai dar certo. Vamos lá. Então tá, aguardando o Arthur. Agora eu acho que deu certo. Boa noite. Bom, eu já fiz Tudo bem, graças a Deus. uma apresentação tua, mas muito pequena, não tinha muita e nem acabei nem gravando, né? Então eu prefiro que tu te apresente, tá? Diga assim a tua Hum. caminhada longa já, né? E depois para entrar depois nesse dos cristais radiônicos, que eu também não quis falar muito, espero que tu explique para nós bem esse sistema e como tu emprega, né? Eu já expliquei. Maravilha. Tu é professor de, né, na medicina tradicional chinesa e vários outros cursos. A gente se conheceu na escola, onde eu cursei a pós-graduação, né? E depois nós fomos colegas nos cristais, mas pelo teu caminhar, com certeza, tu deve ter aplicado bem mais do que eu. Então vamos lá, Arthur. Maravilha, maravilha. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Eu sou Arthur, então, professor e doutor em medicina tradicional chinesa, né? E Sim, trabalho na área das terapias desde 2005, né? sim. Eu iniciei muito novo minha caminhada, né? Aham. E comecei com a massoterapia e eu tinha apenas 15 anos de idade. Nossa. Aí, me aperfeiçoando com a massoterapia, eu tive o convite de outras escolas, na época não tinha escola nenhuma, né? Assim, Aham. minha, Sim. e eu tive o convite de outras escolas para ministrar massoterapia, né? Aham. Aí eu comecei a ministrar para outras escolas, né? Sim. Até que, na época, também eu iniciei o shiatsu, né? Quando eu estava terminando o shiatsu, eu estava começando na medicina tradicional chinesa com o nosso amado mestre Li Hongqi, Uhum. né? Que foi o divisor de águas na minha vida, digamos, né? Sim. E fui fundador da Ponto de Equilíbrio em Porto Alegre, né? Aham. Isso em 2006. E aí lá Sim. já saiu nossos cursos de massoterapia, de shiatsu, tudo, né? E Aham. juntamente o mestre Li Hongqi ministrava a medicina tradicional chinesa, né? Uhum. E agora, para quem não sabe, né, eu não faço parte da Ponto de Equilíbrio Porto Alegre, sou fundador, ministro algumas aulas lá, né? Sim, Por até questão administrativa, fica muito difícil que agora estou no estado de Santa Catarina, né? sim, Então sim. nós temos agora a Equilibre-se, que também é formação, pós-graduação de medicina tradicional chinesa. Sim, sim. E Arthur, e bom, tu disse teu divisor é a minha caminhada bem depois de ti. Também começou com massoterapia. Foi aí que despertou tudo ali, uma amiga, Mara. E depois, e o shiatsu foi que me despertou para medicina tradicional chinesa, porque até então, e principalmente a acupuntura, era uma coisa que eu nem pensava de jeito nenhum, Sim. né? E depois a gente Aham. vai, né? Mas tu é bem mais embrenhado nessa área, porque tu também luta, né? É jiu-jitsu, né? E tem mais Isso. contato com toda essa parte oriental. Porque eu percebi durante o meu curso, pelo menos ali com o mestre Li, que é muito difícil a gente pensar como oriental. Então a gente tenta adaptar, mas acho que para uma Sim. pessoa como tu, que viveu mais isso, tem mais facilidade de tudo isso. Por isso que eu pedi te trazer para tentar mostrar mais um pouco dessa parte oriental, né? E falar também como Aham. tu cristais radiônicos, como é que complementou para ti nas tuas terapias e como é que tu aplica. Claro. Vi que tu fez uma Bom, live com o professor, né? Com o professor isso, Raul. isso. Até porque também, assim, agora eu estou estudando
o último livro que saiu dele, né? Aham, Os aham. Cristais Radiônicos, Terapia do Bem. Então Sim, eu tenho novidades que vou me aprofundar bastante, né? Na parte dos cristais radiônicos, no qual o Raul Breves está trabalhando algumas pessoas também para passar isso, né? Para expandir mais. sim. Então, assim, a medicina tradicional chinesa, né, que eu me formei em 2007, Aham, ah, depois de alguns anos fiz a terapia do bem, né, que é dos cristais radiônicos, terapia dos cristais, com o Raul Breves, o criador da técnica, né? Para quem não aham, sabe o que é os cristais radiônicos, sim. seria assim, ó, ele usou os trigramas, né, do Bagua da medicina tradicional chinesa, captando energia para as esferas de cristais, certo? Uhum, Para quem sabe, a auriculoterapia, uma ótima terapia, né? No sim. qual é a reflexologia da orelha como o corpo como um todo, né? E a terapia do bem me chamou a atenção porque ela envolve muitas questões, não somente a parte ali de diagnóstico, de colocar, né? Mas também a questão de entrar em rapport com o consultante, né? Sim. Com o próprio paciente, tu te colocar no estado emocional, né? Uhum, E perceber que muitas pessoas não falam as questões que querem tratar, às vezes por vergonha ou por algum trauma, né? E a aham, terapia do bem, o que propicia muito sobre isso, as questões dos cristais radiônicos, né? Quando nós fizemos ali a liberação de Shen, né, que é aquele primeiro protocolo que nós temos, já começa a trazer um certo equilíbrio para a pessoa, né? aham, Então, possivelmente, nós desligamos a razão, que seria essa parte de não querer falar, não tocar na ferida, né? E aham. ligamos a emoção, né? Ligamos o que? A criança interior que cada um de nós temos, né? Que precisa de atenção, que necessita de algumas Uhum. coisas. Então, a terapia do bem, ela foi um outro divisor de águas na minha vida, né? Até Sim. porque eu tive resultados excelentes, surpreendentes, né? Em questões psicossomáticas, né? Questões Uhum. assim de pacientes que tentaram tentativa de suicídio, outros que já tinham definido suicídio, né? Sim. Então, houve uma liberação com a parte da medicina tradicional chinesa aliada à terapia do bem, né? Aham, Que a terapia do bem nada mais é que nós colocarmos a emoção na frente, né? Nós aham. conseguimos despertar isso na pessoa. Sim. E, e em função assim também que foi uma prática, tem pessoas que ainda têm receio de agulha, né? Ainda tem alguns medos, alguns Uhum. traumas. Então, eu também trabalhei com a parte de acupuntura com a terapia do bem, né? Usando os cristais e colocando nos pontos, né? Principalmente ali os vasos maravilhosos, tudo que a gente tem um tratamento fantástico, né? Aham. Eu me sinto assim, sempre uma principiante, né, Arthur, porque cada vez que a gente pega alguma coisa para estudar mais especificamente, a gente percebe que é um mundo muito vasto, muito amplo, né? E, Exato. nossa, infinitas possibilidades. Hoje em dia a gente está muito com esse termo física quântica, né? Então, termos novos começam a surgir. Eu não comecei com. Eu comecei com a Masso, como eu te disse, né? E nisso fui me aprofundando pela alternativa. Então, hoje eu vejo as mesmas coisas serem empregadas com outro nome, né? Mas Uhum. chegar no Sim. mesmo propósito. Então, a gente vê isso. A física quântica, com certeza, está muito inserida em tudo isso, né? E Uhum. eu percebo que a gente vai estudando, estudando, sempre tem mais coisas. Hoje eu estava lendo um pouco mais do assunto do Raul também, porque o que me surgiu em meio a toda essa pandemia? O Reiki é uma terapia que tu trabalha à distância, mas de repente surgiu uma proposta de me pedirem os cristais para uma pessoa que não pode ser tratada presencial, e eu fiz uma placa, eu já tinha feito isso em outra ocasião. Então eu percebi, e vendo a tua live com o Raul, eu percebi
que tu tem como também com os cristais, entre aspas, trabalhar ou à distância, entregando para as pessoas e orientando como elas podem colocar, né? Porque o que Uhum. mais eu percebi durante esses últimos cursos é que a energia do coração do amor é que faz com que essa cura aconteça, né? E vendo a tua Sim. live com o Raul, foi o que ele disse, que com o tempo não vai ser nem necessário o cristal. Um dedo basta É, para que isso exatamente. Como aconteça. assim? Ele agora ele está aperfeiçoando, né? Uhum. Todo esse conhecimento e trazendo que a frequência e a energia que existe no cristal radiônico, Sim, nós vamos aprender a virar o próprio cristal, né? sim, sim, Então sim, isso é fantástico, né? Trazendo um equilíbrio pleno, que é o que todas as medicinas buscam. sim. Sim, quer encontrar um resultado. Lógico, a gente percebe que, por exemplo, a acupuntura, as pessoas sempre se reportam para a dor, né? Elas Sim. nunca pensam Uhum. que é um momento muito maior. Elas só querem É que as pessoas têm que começar a ver e ter mais consciência que toda a dor é psicossomática, né? sim, Toda a dor ela vai vir de uma emoção que não foi tratada. Então, isso, né, começar a ter o entendimento, está sentindo uma dor, por exemplo, já entra, já se conscientiza sobre isso e tenta saber o porquê dessa dor, né? sim, sim. Como eu te disse, me surgiu a ideia dos cristais aí, no caso de também eu trabalho à distância, né? E aí eu fui de novo reler todo aquele curso que o Raul deu, como é que surgiu tudo isso, né? No que ele atua, na questão de que nós temos mais água dentro do corpo, dos testes que foram feitos com os Uhum. cristais, né? Baseado, eu sempre esqueço o nome daquela pessoa que fez a pesquisa sobre a água, de aquele japonês, né, que fez a pesquisa da água, do pensamento das pessoas, né, que uma pensava Isso, é a magnetização da água, né? isso, né, que aí o Raul também, diante de todos esses fatos, ele começou a trabalhar os cristais, fazer as pesquisas que foram de alguns anos, e aí então que Sim, ele vem a campo nos trazer essa possibilidade, né, de cura, mas exato. e essa cura, lógico, a gente reporta a dor, reporta a cura, mas na verdade a gente sabe que essa cura é lá no nosso inconsciente, né? Que daí a gente vai se remeter lá para o Freud, que diz, né, que o iceberg é tudo que está abaixo, Exatamente. porque o Raul também pega o zonde para chegar nessa parte psíquica para fazer o nosso trabalho, né? E tu conseguiu Isso. trabalhar com tudo isso durante esse período, Arthur, fazendo todo esse Conseguir. passo a passo. É que tem questões assim que a gente não chega a usar, né? Por exemplo, os onde, Sim. né? Fazendo ali o diagnóstico Rio do Oraco, né? Que Aham. ele também ensina no curso e usando ali a abertura e fechamento de vasos maravilhosos tem resultados excelentes. Aham. Então, geralmente, o onde é quando a pessoa realmente está bem difícil de acessar, né? Sim. E até porque também inicialmente é difícil de entender, né? Aham. Sim, bastante, né? É, Também. e Eu tive também Pode falar. exatamente. E com a terapia dos cristais ali, tu sabendo aonde que vai, né, da abertura e fechamento, dos vasos maravilhosos, tu vai ter um equilíbrio como um todo, né? A Sim, própria sim. só liberação de Shen, muitas vezes se a pessoa está fechada, eu faço Uhum. uma liberação, protocolo de liberação, aí Aham. até a outra sessão a pessoa já vem mais aberta, já vem, né, com amor incondicional, porque equilibrou tudo, né? Sim, sim. Equilibrou todos os desequilíbrios emocionais, digamos, ali do sistema zanquino, né? Aham. É bem interessante também, lendo o livro dele ali, sobre. Ele fala de uma técnica de ressignificação, né? Que ele faz com uma pessoa, de reportar ela até o momento exato onde ocorreu o trauma, né? E Isso. depois, então, Uhum, fazer o trabalho de ressignificar e trazer de volta. uhum. Então, os cristais radiônicos também, ele tem muitas possibilidades, né, de trabalho, né?
realmente, ele é muito fantástico. E também aquela questão das âncoras, né? Sim, Tu, com, sim. tu começar a limpar aquelas emoções pequenas, nem que seja várias sessões, acabar fazendo as âncoras, né? Primeiro a Uhum. negativa, né? Para quem não conhece, está na live, né? As âncoras nós trazemos emoção negativa pequena, no qual fizemos o protocolo de liberação de Shen, né? E Sim. vamos colocando os pontos, trabalhando até chegar na parte positiva, né? Que às Uhum. vezes a emoção positiva, que pode ser um nascimento, né, de um filho, que é algo grandioso, um Sim, casamento, né? sim. Algo assim também. Então, assim, a luz sempre vai sobressair as trevas, né? Ah, Então, nesse momento, nós conseguimos apagar registros que fica, né, no sim. inconsciente perturbando. Então, se tem resultados maravilhosos com a própria liberação de Shen, junto com as Aham, âncoras, né? Que o curso sim, ele dá tantas ferramentas para a gente trazer, né? Ele sim. dá âncora, ele passa o zonde, né? Aham, O diagnóstico Reuduraco também, que a gente vai trabalhar com os vasos maravilhosos, é um curso muito completo, né? sim, sim. A radiestesia, né, que ele também nos A traz, né? radiestesia do pêndulo, né? É Aham, muito boa, porque a própria radiestesia, quando nós sintonizamos mesmo ali com o pêndulo, ele vai te aham. mostrar o meridiano que é para ser trabalhado, né? Aí Sim, tu vai sim. conferir no Rio Duraco, né? Tu vai Aham. ver e tá dando exatamente aquilo que necessita, né? Uma Sim, pergunta. a Vivian Coach está dizendo a reprogramação é quase uma regressão. Responde, Arthur. Sim, sim. A reprogramação, ela não chega a entrar em vidas passadas, né? Isso na terapia do bem. Ela trabalha o que está em desequilíbrio no momento, né? Uhum. Vidas passadas aí já vai envolver outras ferramentas, né? Que seria a apometria quântica, teta healing e muitos outros, né? É, não, mas ali também, sim, não deixa de ser uma regressão, né? Pelo menos eu interpreto assim a pergunta dela. Não deixa de ser uma Aham. regressão, porque quando eu falei ele no ressignificar, que ele traz no livro também, ele leva a pessoa, né? A pessoa tem 20 e tantos anos, ele leva até um momento exato da angústia, digamos, né? Porque ele Isso, aham. Ali que usa momento regredindo. aquela medida, né? Aquela régua que a gente mede com pêndulo, né? Sim, é isso, sim, Vivian. Ele regride, é o que eu estou colocando agora, ele regride no caso de uma pessoa que ele mostra uma experiência que ele fez até os 8 anos, né? E Isso. nesses 8 anos, a pessoa ali não tinha, vamos dizer, uma angústia, tá? Então, ele levou ela até ali. Então, a angústia começou, digamos, nos 9, num fato X. Aí, então, ele ressignifica aquilo ali e traz a pessoa de volta sem aquela angústia, mas com a compreensão, sim, é uma regressão, não de vidas passadas, mas para um momento de infância, né? Não, não está errada, está Isso. certa. Ela posso estar errada, não está errado, está certo, é uma Não, regressão. não. Tá? Tá certo. Não deixa de Então, ser, né? Que quando fala assim, lembra das vidas passadas, né? sim, sim, Mas sim. aí tem aquela questão da árvore. Lembra do relaxamento profundo? Sim, Que é o, também. Aham, né? aham, Eu tive aham. resultados assim que inicialmente me preocupava de a pessoa desligar totalmente, tudo, né? Mas a gente Sim, vai conduzindo com o tempo, com a prática, que começa a ter resultados fantásticos, né? sim, Que a sim. árvore, para quem não sabe, é uma técnica, tá? Que a gente coloca em relaxamento profundo, né? Não, a Sim, pessoa não dorme, a pessoa fica consciente, mas entra num estado de relaxamento, no qual uhum, ela enxerga a árvore. A árvore seria a representação da vida dela, né? uhum, E o que que passa? Então, muitos enxergam a árvore seca, a árvore oca, né? A árvore uhum. sem folhas, até que a pessoa, depois de muito tempo assim trabalhando essas questões, começa a enxergar a árvore mais florida, uma árvore com Sim, raiz forte, né? é, Então, nossa, é demais. sim, é muito interessante. E fazendo essa, eu trabalhei um período com os cristais, né, antes da gente entrar nessa pandemia,
e trabalhava muito com essa parte do relaxamento, né? E nesse momento é incrível a gente ver a resistência de algumas pessoas que acreditam que estão entregues, né? E porque não é muito fácil a gente se entregar, né? Então, Sim, nesse sim. momento, tu percebe que a pessoa acredita que está em estado de relaxamento, mas nem sempre ela está tão profundo. Bom, mas de qualquer maneira, o que ela vai enxergar na árvore é realmente, né, o que está acontecendo com ela. É muito interessante. Sim. Eu vejo os cristais radiônicos assim, né? Eu quis chamar por isso para ver como tu vê. Eu vejo que é um estudo como o Raul tem colocado, como ele colocou ali. A gente tem que estar sempre, 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 porque tem muitas coisas além, né? A Uhum. Vivian disse que teve um insight com a árvore que me trouxe muito ensinamento. Show! Para mim É. também foi bem significante a minha experiência, né? A minha experiência foi com o Raul, foi muito significante a minha vivência da árvore, né? Na minha prática. Então, tá, tu Muito tem bem. alguma coisa para colocar para a gente, para agregar nesse trabalho todo, que hoje a gente tá num momento que, como é que eu vejo? Eu vejo que é um momento de grande reflexão, né? A gente não está Uhum. lá muito, está mais em casa, e isso está nos Sim. permitindo nos trabalhar, né? Até porque para a gente poder trabalhar outras pessoas, com certeza a gente tem que primeiro fazer um auto trabalho, né? Sim, Buscar é, um. é o processo de autoconhecimento, né? E não sei como é que tem sido para ti, tu está em Camboriú, né? Isso. Isso, em Balneário Camboriú, aqui está um pouco limitado, né? Teve a questão do fechamento total, mas já está Aham, ocorrendo alguns cursos, estou atendendo tudo, né? Mas aham. também eu estou maior parte agora em casa, trabalhando online, tudo, né? Sim, sim. E tu E tu teve sabe o que é problema? interessante Ah, da terapia dos cristais radiônicos? ah, É a magnetização da água, né? sim, sim, Tu coloca todos os cristais ali que a gente compra, né? Do Raul, aquele, coloca sim. num saquinho com água, vai mudar até o sabor da água, né? Aham, tu tem E feito essa por quê? experiência. Aham. Justamente porque ali existe o baguá, né? Do taoísmo, da própria medicina tradicional chinesa, que é o equilíbrio de tudo, tanto céu, né? E tanto Aham, terra. uhum, Então há um equilíbrio muito grande também fazendo isso. E eu indico assim, ó, mesmo quem não vai ser terapeuta, né? Mas os sim, livros da terapia do bem, dos cristais radiônicos, vai trazer um autoconhecimento no qual a própria pessoa vai aprender ali a utilizar algumas técnicas, como aquela meditação do sorriso interno, né? sim. Uhum, Aquilo traz um equilíbrio maravilhoso e tudo isso tá sim. disponível para nós, né? Uhum, uhum. Eu Porque vejo hoje também assim, quando a gente está equilibrado, harmonizado, a nossa imunidade está super alta, né? sim. Uhum, O medo, uma questão, né, que causou muito medo, pânico, toda essa situação, isso acaba caindo, né, o nosso processo imunitário, né? aham. E eu vejo assim, essas terapias, o que eu percebo também é que as pessoas começam a adquirir autonomia para se tratarem, né? Eu percebo isso no Reiki, né? Porque o Reiki agora se tornou muito em alta, ele ficou um período meio perdido, mas Sim. nesse momento em que as pessoas não podem mais se encontrar, né? Os atendimentos presenciais diminuíram muito, a gente pode Uhum. mandar o Reiki à distância. Ele também possibilita um autoatendimento, porque é autoaplicação, né? Para quem tem Uhum. assim. E os cristais também eu vi essa possibilidade das pessoas conseguirem, por exemplo, comigo, contigo, que trabalhamos com isso, que tivemos o curso, conhecimento, de poder preparar Sim. uma placa, explicar e dar um assessoramento online para a pessoa, e ela mesma pode se auto-aplicando. Então, Nem que seja ali, ó, o protocolo de liberação de Shen, né? sim, sim, porque é possível, né, Arthur? É possível, então, e isso vai Ah, dando um pouco de autonomia para que os trabalhos de autoconhecimento, de busca, continuem, né? E vai dando autonomia da a pessoa. Vocês poderiam falar do equilíbrio entre o masculino e o feminino na gente, claro, sem não sair do assunto.
Yang Yin. Que eu digo que Yang Yin não é masculino feminino, é o que mais se aproxima, né? Para dar Sim, uma compreensão do Yang Yin, né? Tu pode falar um exatamente. pouco a respeito, Arthur? Claro, com certeza. Então, você respondendo a pergunta ali da Vivian, né? Isso, A tu questão do pode. masculino e feminino vem muito também a ver com aquele sagrado feminino, sagrado masculino, né? E as polaridades que a medicina tradicional chinesa trabalha, né? Em função até a própria terapia do bem mesmo, é justamente regular isso, né? O Raul Breves Sim, mesmo explica bastante. Às vezes o homem também que está com yang demais, né? Todo yang também vai trazer o excesso do yin. Então, digamos que vai equilibrar assim tudo, né? Tudo, tudo, tudo. sim, sim. É, o equilíbrio, né? No Yang existe o Yin, no Yin existe o Yang, enfim, o equilíbrio de tudo isso é que daí a gente chega. É isso que a gente procura, o equilíbrio e evitar, né, as doenças que são uma consequência do desequilíbrio. Bom, não sei se tu tem mais Exatamente. alguma coisa para acrescentar para a gente, Arthur. Eu indico que comprem nem que seja o básico, né? Porque Sim, assim, todo esse conhecimento e ensinamento, se nós não for atender e virar terapeuta, mas agregar na sua vida, né, para sua família, vai ser fantástico. aham. Então tá, eu te agradeço muito o teu tempo, que eu sei que tu está preparando cursos, né? Já voltou a fazer dar cursos aí, né? Gratidão, Sim, espero que as pessoas também tenham entendido um pouco do que trata tudo claro. isso, tá? Muito obrigada, Maravilha. De tá? nada, gratidão. Um beijo para vocês aí, tá? Tchau. Obrigado por você também. Tchau.